Depois de o governo Donald Trump ter anunciado a suspensão da ajuda militar aos ucranianos, agora os Estados Unidos anunciaram também o corte da ajuda do serviço de inteligência do país às tropas ucranianas. O objetivo parece muito claro: enfraquecer a Ucrânia a tal ponto que faça com que Volodymyr Zelensky ou renuncie ao cargo de presidente ou se renda definitivamente aos russos. Quem deve estar rindo à toa é Vladimir Putin, que está cada vez mais próximo de ter atendido os seus pedidos para estabelecer o fim da guerra. Se você ficou interessado e deseja saber mais sobre estes e outros assuntos ligados às atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe. Me acompanhe no canal, faça sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e bora comigo. Lembrando, gente, que já estamos próximos aí dos 100 mil inscritos, hein? Mas ainda falta você. Então vai lá dar essa ajuda. Bora! Hoje é sexta-feira, dia 7 de março. E aí eu faço esse vídeo falando sobre os acontecimentos desta semana, mas é impossível deixar de correlacionar o que aconteceu agora, essa semana, os últimos 5, 6 dias, com o que se deu sexta-feira passada lá na Casa Branca. Você se lembra, né? Dá uma olhada aí na imagem. Na sexta-feira passada, Volodymyr Zelensky foi até a Casa Branca, supostamente para assinar um documento que estabelecia um acordo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos passariam a estar autorizado a explorar os chamados minerais terras raras em território ucraniano. E aí, quando lá estavam, no salão oval da Casa Branca, o Zelensky, o Trump, e aqui à direita aparece o J.D. Vance, né, que também participou da discussão, que é o vice-presidente, mais uma série de assessores e também jornalistas, em dado momento, começou uma discussão que foi se tornando cada vez mais acalorada e, na prática, Volodymyr Zelensky foi humilhado pelos Estados Unidos, principalmente por estes dois aí. Acabou que ele saiu da Casa Branca, foi convidado a se retirar da Casa Branca e nenhum documento foi assinado. Ou seja, ele viajou à toa lá para Washington. Não vou dizer que viajou à toa, mas viajou para ser humilhado, para ser escorraçado. Saiu com o rabinho entre as pernas lá da sede do governo americano. Poucos dias depois, isso aqui foi na sexta-feira, na segunda-feira, o governo Trump anunciou isso aí, ó. Donald Trump decide pausar, suspender a ajuda militar à Ucrânia. Olha o que disse um membro do governo americano, um membro não identificado. Isso aqui é segundo a AFP, a agência francesa de imprensa. Dá só uma olhada, entre aspas. Estamos fazendo aqui um membro do governo americano falando, tá? Estamos fazendo uma pausa na ajuda militar e revisando nossa ajuda para garantir que essa ajuda esteja contribuindo para uma solução. Essa mesma fonte acrescentou que os Estados Unidos precisam que seus parceiros também se comprometam a alcançar o objetivo da paz. Então, qual é o raciocínio, gente? Os Estados Unidos, sob o governo Trump, interessado em acabar com a guerra, não importa como, ou seja, ele quer acabar com a guerra, os Estados Unidos raciocinam o seguinte: se nós deixarmos de fornecer armas à Ucrânia, a Ucrânia na prática não terá condições mais de sustentar o conflito com a Rússia, automaticamente a guerra terá fim. Então esse parece ser o raciocínio dos Estados Unidos. Se não bastasse a suspensão dessa ajuda militar, na quarta-feira, dia 5, há 2 dias, o governo Trump também anunciou isso aqui, ó. O governo Trump corta o fornecimento da inteligência militar à Ucrânia. Então, uma vez que a Ucrânia deixa de ter armas americanas e agora também não tendo mais o auxílio da inteligência, isso na prática paralisa as tropas da Ucrânia, porque é como se os soldados, as tropas ali no campo de batalha, ficassem cegos. Eles passam a ter dificuldade, por exemplo, para monitorar a movimentação das tropas inimigas. Torna-se praticamente impossível a detecção de armas, de foguetes, mísseis lançados pelo inimigo, assim como também torna extremamente difícil a identificação de alvos inimigos e, por consequência, na prática, inviabiliza também atingir esses alvos. Então, a ideia aqui, clara, é enfraquecer cada vez mais a Ucrânia e forçar o fim da guerra, seja por meio de uma rendição ou, repito, por meio da renúncia do Volodymyr Zelensky, e no seu lugar, quem sabe aí, algum novo líder, algum presidente que atenda a essas exigências que vêm sendo feitas tanto por Vladimir Putin e que vem reverberando no governo Trump. Ou seja, o governo Trump acaba de maneira indireta exigindo que o presidente Zelensky aceite
às exigências estabelecidas por Vladimir Putin. Aqui então, para a gente entender melhor, dá só uma olhada. Com isso, com a suspensão dessas ajudas, o governo Trump pode colocar sob risco boa parte dos esforços de Kiev no campo de batalha, pois dependem em grande parte dos dados coletados por satélites, drones e aviões de reconhecimento que operam na região, sobre e também no entorno da Ucrânia. Tá claro isso aí? Beleza. Então, vamos mais. O que o governo Trump já deixou também transparecer, principalmente por membros do alto escalão? Isso aqui, ó. Governo Trump sugere, ou seja, o governo Trump deseja cada vez mais que Zelensky renuncie ao cargo. Por quê? Porque o Zelensky ele tem sido um obstáculo para o governo Trump estabelecer ou, de alguma forma, conseguir implementar um acordo de paz que estabeleça o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. O Volodymyr Zelensky tem feito aí um jogo duro. Então, nada mais lógico que o governo Trump tentar articular alguma forma de tirar esse obstáculo do caminho. Dá só uma olhada aqui no que disse o Conselheiro Nacional de Segurança do governo Trump, o Mike Waltz. Ele falou o seguinte, ó: precisamos de um líder que possa negociar conosco, eventualmente negociar com os russos e acabar com a guerra. E se ficar evidente que as motivações pessoais ou políticas do Zelensky são divergentes em relação ao fim dos combates neste país, então acho que teremos um problema real. Então está cada vez mais claro que os Estados Unidos querem que o Zelensky de fato saia da presidência daquele país, porque ele já está atrapalhando os planos do Donald Trump. Não é à toa entender o porquê da humilhação do Zelensky na reunião de sexta-feira, né? Isso acaba reforçando a ideia de que essa visita que o Zelensky fez à Casa Branca na sexta-feira e a humilhação que ele sofreu, isso reforça a ideia, todo o contexto geral, de que foi algo planejado, algo pensado. Ou seja, eles convidam o Zelensky lá para a Casa Branca, o Zelensky fala alguma coisa que confronta com as intenções do governo Donald Trump, e aí eles acusam o Zelensky de ser intransigente, de ser alguém que não quer a paz. Então essa impressão ela torna-se cada vez mais forte. Você concorda comigo? Deixa para mim aí nos comentários. Espera aí, volta. Então, seguindo aqui, gente. Então, é a intenção cada vez mais clara do governo Trump tirar, de alguma forma, Zelensky da presidência da Ucrânia. Isso se confirma também, essa ideia, com o que foi noticiado ontem. Olha a notícia aqui, gente, do dia 6 de março, ó. Donald Trump procura rivais de Zelensky. Ou seja, o governo Trump enviou membros do alto escalão, emissários, né, do governo Trump, para terem encontros lá na Ucrânia com opositores de Volodymyr Zelensky. Entre os opositores está este moço aí, ó, o Petro Poroshenko, que foi presidente da Ucrânia, inclusive era presidente antes do Zelensky. Ele perdeu a reeleição justamente para o Zelensky lá em 2019. Então aí fica cada vez mais claro, mais evidente que o governo Trump vem articulando para colocar outro alguém na presidência da Ucrânia que seja mais simpático a essas intenções de Donald Trump e, por consequência, seja alguém também mais pró-Rússia, porque aí, inevitavelmente, a guerra terá um desfecho e, por consequência, Vladimir Putin terá atendidos os seus pedidos, as suas exigências para estabelecer o fim da guerra. E quais exigências são essas? Lembre-se que desde o início do conflito, lá em 2022, o Putin elencou 4 principais objetivos dele, da Rússia, para que o conflito cessasse. Vamos listá-los aqui e aí você me diga se isso é ou não é, ou se esses objetivos são ou não algo que tem sido aí também colocado na mesa pelo governo Trump. Primeiro deles, a queda do governo Zelensky. Desde o início, Putin vem falando que o Zelensky é um líder com quem Putin não deseja negociar, principalmente porque o Zelensky tem essa simpatia maior com o chamado mundo ocidental, expressa aí desejos frequentes de se aproximar da Europa, de ingressar na OTAN, algo que contraria totalmente as noções geopolíticas ou a visão geopolítica da Rússia no que se refere à Ucrânia. Segunda exigência do Putin, reconhecimento dos territórios já dominados pela Rússia. Então, aquelas 4 províncias que envolvem ali o Donbass, que é Lugansk, Donetsk e Zaporizhzhia e Kherson. Então, esse novo governo ucraniano deve
reconhecer aqueles 4 territórios como sendo não mais da Ucrânia, mas sim da Rússia. Algo que o governo americano também já falou, que é impossível que a Ucrânia recupere aqueles territórios, ou seja, a Rússia já conquistou aquilo. Terceira exigência, o não ingresso da Ucrânia na OTAN. Donald Trump várias vezes falou que a entrada da Ucrânia na OTAN não é algo que esteja em discussão, ou seja, isso não vai acontecer. E em quarto lugar, o fim da ajuda militar estrangeira à Ucrânia. Aqui pode ser que haja alguma divergência. Vários países europeus, principalmente a França, o Reino Unido, vêm apresentando ideias aí, propondo uma opção de colocar tropas de paz no território ucraniano, justamente para impedir, uma vez que termine a guerra, justamente para impedir que a Rússia, daqui a algum tempo, queira continuar o seu processo expansionista não só sobre a Ucrânia, mas também sobre outros países do leste europeu. Então, para garantir que isso não ocorra, tem havido essa proposta. Em algum momento, Donald Trump até se mostrou simpático a essa ideia. Por que não? Vamos colocar lá umas tropas de paz. Nós não, né? Mas eles, os europeus, pode colocar lá algumas tropas de paz para garantir a estabilidade da região e dissuadir a Rússia de novos ataques. Porém, o governo Vladimir Putin, tanto por meio de declarações do próprio presidente Putin, como também do Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores, já deixou claro que isso não irá ocorrer, que a Rússia não vai aceitar nada disso. Então, dos 4 objetivos aí, das 4 exigências estabelecidas por Putin, essa de número 4 aqui parece ser a única que talvez ainda haja alguma divergência com Donald Trump. As demais, os 2 líderes estão de acordo. Esse aperto de mão aí simboliza muito bem isso. Lógico que esse aperto de mão não é de agora, né? Ele é do primeiro mandato do Trump. Mas tudo indica que os 2 estão tão unidos como demonstra essa imagem. E você, o que pensa sobre tudo isso? Zelensky vai durar muitos dias ainda no poder? Ou logo será substituído por alguém que atenda aos interesses de Donald Trump e de Vladimir Putin? Conta pra mim aí nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E é isso aí, nos vemos no próximo. Obrigado pela audiência, forte abraço, até mais. Valeu!